Olá, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós iremos começar um estudo sobre biologia. Todos vocês já devem saber que a biologia é o ramo, é a ciência que estuda a bio, que estuda a vida. A palavra bio vem de vida, logia vem de estudo. Então, o objetivo da biologia é compreender o indivíduo nas suas várias formas de expressão, em toda a sua diversidade e em todos os seus níveis de organização. Agora, o que é um ser vivo? Você sabe descrever o que é um ser vivo? Por que a sua TV não é um ser vivo? Por que o seu celular não é um ser vivo e eu, Daniel, sou um ser vivo? Os seres vivos possuem uma série de características que são importantes, justamente como definição de vida. Então agora, vamos olhar essas características que definem a vida. Todos vocês já devem ter ouvido falar que os seres vivos têm uma unidade básica, uma unidade fundamental que é a célula. Então, os seres vivos são seres formados por células, podendo ser unicelulares, quando tem somente uma célula, ou pluricelulares, quando são formados pelo conjunto de várias células distintas. Essas células têm outras classificações também. Por exemplo, a célula mais simples são as procariontes, que não têm núcleo, não têm organelas membranosas, como retículo endoplasmático, complexo golgiense e mitocôndrias. Essas células procariontes são encontradas nas bactérias, cianobactérias e árqueas, enquanto todos os demais seres vivos são eucariontes. Essa célula eucarionte ou eucariota, ela vai ter o núcleo individualizado, organelas membranosas mais complexas, e aí podem ser algas, protozoários, fungos, animais e plantas. Quando a gente pega a célula e analisa as reações químicas das células, a gente vê que as reações químicas das células são muito mais complexas do que aquelas que ocorrem em um ambiente abiótico, ou seja, fora dos seres vivos. E esse conjunto complexo de reações químicas que ocorrem formam o seu metabolismo. Então, o metabolismo é o conjunto de reações químicas das células, que podem ser divididos em anabolismo, que seria reações de construção de moléculas mais complexas. É só pensar em anabolizante, que aí você pensa em construção de algo mais complexo. E catabolismo, que seria reações de quebra, conjunto de reações químicas das células. Catabolismo, quebra, anabolismo, síntese. Os seres vivos têm uma composição química também muito mais complexa do que a matéria bruta. Então, a bioquímica estuda essa composição química da vida, que pode ter carboidratos, que pode ter lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Seres vivos crescem de dentro para fora. É um crescimento chamado de intuscepção. E a matéria bruta, ela cresce de fora para dentro. Seres vivos são capazes de reproduzir, gerando novos indivíduos semelhantes entre si. E evoluir. A evolução é a transformação que esses seres sofrem ao longo do tempo. A mudança das espécies ao longo do tempo. A evolução é outra característica inerente à vida. Seres vivos também respondem a estímulo do meio. A gente chama de excitabilidade. Ao sentirmos frio, ao sentirmos calor, o nosso corpo respondendo ao meio é chamado de excitabilidade. Só fica atento que os vírus são um caso à parte. E como os vírus são um caso à parte, os vírus têm algumas dessas características e outras não. Por exemplo, vírus reproduz e vírus evolui, mas vírus não tem célula e vírus não tem metabolismo. E é por isso que os vírus eles são considerados um caso à parte.
eles ficam no limite entre ser vivo e matéria bruta, porque ele tem algumas características de seres vivos e outras não. Entenderam? Quando a gente pega então agora os seres vivos, a gente vê que a biologia ela pode trabalhar em áreas muito distintas. Por exemplo, biólogo começa a trabalhar com as substâncias químicas que formam os seres vivos. Essas substâncias químicas é estudada pela bioquímica. As substâncias químicas, por sua vez, originam a célula, que é estudada pela citologia, membrana, citoplasma, núcleo. Os seres pluricelulares vão ter essas células se organizando em tecido, e os tecidos são estudados pela histologia. Tecidos formam órgãos e sistema, que vão ser estudados pela anatomia e fisiologia, que lida com as grandes funções vitais. E o indivíduo ele vai se organizar aqui em grupos cada vez maiores e complexos, que são objetos de estudos da ecologia. Por exemplo, uma população é um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie vivendo no mesmo local ao mesmo tempo. Então, população, mesma espécie. Comunidade é o conjunto de populações. Então, são várias espécies que vivem em um mesmo local interagindo umas com as outras. O ecossistema é a comunidade mais os fatores abióticos do meio. Temperatura, umidade, pH, relevo, solo. Então, o ecossistema é a comunidade mais os fatores sem vida, os fatores abióticos. E a biosfera, por fim, é um conjunto de ecossistemas do nosso planeta. É como se fosse uma nave espacial que vaga pelo universo, levando os seres vivos para lá e para cá. Tudo isso é estudado pela biologia. Biologia que é uma ciência ampla e linda. Então, se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, que no próximo episódio estaremos falando um pouco sobre a citologia básica. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até mais.